Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Fabriciane Zapata. Eu sou juíza nesse tribunal há 10 anos. Há 3 anos sou titular de um juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. E sou coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher, aqui do nosso tribunal. E eu vim aqui falar sobre proteção às mulheres em situação de violência doméstica. E eu começo a falar com essa figura, o acesso à justiça. O que é o acesso à justiça? Então, quando eu penso em acesso à justiça, acesso a uma ordem jurídica justa, eu penso numa igualdade material, eu penso na concretude de direitos, eu penso em diminuir as desigualdades existentes. Não basta que uma pessoa tenha o direito de vir aqui, consiga falar, chegar, trazer uma petição ao magistrado, não basta que ela tenha um advogado, é preciso que ela saiba dos seus direitos, é preciso que nós tenhamos meios para fazer valer esses direitos. E quando nós pensamos na mulher, nós verificamos a situação de extrema vulnerabilidade em que nós, mulheres, estamos na sociedade brasileira. Muitas vezes o que as mulheres precisam é apenas e tão somente de informação. Elas só precisam de um encaminhamento. Elas só precisam de atenção, elas só precisam de um olhar. E hoje aqui eu gostaria de chamar a atenção para a necessidade de um olhar de gênero, um olhar a respeito das diferenças existentes entre homens e mulheres, inclusive durante sessões de conciliação ou mediação, que eventualmente essas mulheres estejam. Porque nós sabemos que os conflitos subjacentes ao conflito criminal da violência doméstica, ele pode girar em torno do direito de família, do direito civil, a questão da vizinhança, as dívidas. E todos que atuam no sistema de justiça precisam estar cientes das desigualdades que existem entre homens e mulheres. Eu coloco essa foto para pensar nas violências que as mulheres sofrem. É claro, é uma foto de uma violência visível. A mulher sofre violência física. Mas a violência prevista na Lei Maria da Penha não é apenas a violência física, que isso fique bem claro. Além da violência física, a violência psicológica e a violência moral acometem muito mais as mulheres do que nós podemos imaginar. Certamente, aqui dentro desse auditório, assistindo a gente pela internet, há mulheres vítimas de violência. E nós precisamos falar sobre a violência. Nós precisamos tirar da invisibilidade a violência que essas mulheres sofrem. Além da violência física, psicológica, moral, eu tenho uma violência patrimonial muito presente, e, sobretudo, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual. Então, assim, prestemos atenção a todas as formas de violência que mulheres sofrem. Aqui, eu gostaria de falar que nem todas as feridas aparecem. E, não raro, as mulheres comparecem aos juizados de violência doméstica e elas mencionam que o xingamento que ela sofreu, a depreciação na autoestima, o conceito dela, a forma como ela foi tratada, doem muito mais do que o soco, do que o espancamento, do que a ferida, porque essas cicatrizam e as dores morais não cicatrizam. Então, também é violência. E aí eu começo a pensar, que sociedade é essa que nós vivemos em que há tanta violência? Infelizmente, nós somos o 5º país no mundo em termos de violência contra a mulher. Perdemos apenas para El Salvador, Guatemala, Colômbia e Rússia. Numa lista de 83 países, somos nós o 5º lugar. Somos um país que mata as suas mulheres. Um país em que mães são mortas pelos seus filhos. Um país em que há uma permissividade, uma alta tolerância à violência contra a mulher. É normal que as mulheres cheguem e digam que foi normal, uma briga normal, não aconteceu nada. Foi normal, briga de casal. O que é briga de casal? E, especialmente atualmente, em relação aos jovens casais, a gente observa um ciúme e uma posse excessivos, uma necessidade de controlar todo o acesso às redes sociais, e quando você não obtém esse controle, surge o conflito e o homem traz a sua agressividade. Essa é uma pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que verifica a tolerância social à violência contra as mulheres. Foi uma pesquisa realizada em 3.800
3.809 entrevistados no país inteiro. E vejam quando a gente fala que casos de violência dentro de casa devem ser discutidos somente entre os membros da família. Nós temos ali 62% das pessoas entrevistadas concordam. E o que a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 2006, veio trazer é o quê? É trazer esse conflito do âmbito familiar para o âmbito do público. É preciso dar voz a essas mulheres. Nós, agentes do sistema de justiça, nós precisamos ouvir essas mulheres. Não só ouvir essas mulheres, mas também conversar com esses homens. O que está acontecendo? Por que há tanta violência? Por que tanta agressividade? Não é uma agressividade direcionada a qualquer um, é uma agressividade direcionada àquela parte que é mais fraca, que se coloca numa posição de dependência econômica, psicológica, que se submete a pressões sociais. O que está havendo? E aí nós temos uma sociedade extremamente machista que ainda considera que esse conflito deve ficar dentro da casa. E uma outra percepção social da violência também é a do famoso em briga de marido e mulher não se mete a colher. 89% dos entrevistados concordaram com essa afirmação. E isso me traz uma preocupação muito grande. Nós estamos vivendo aqui no Distrito Federal, aparentemente, uma epidemia. Apenas neste ano, nós estamos ainda em outubro, nós já tivemos 27 feminicídios. São 27 feminicídios. E mais de 40 tentativas de feminicídio. E nós temos, depois que acontece o feminicídio, alguns familiares, amigos, vizinhos, vêm a público dizer que eu já sabia dessa violência. Ela tinha me contado, ela tinha me mandado uma mensagem no celular. Eu já sabia, mas eu não quis me meter. Porque em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Quantos feminicídios teriam sido evitados? Quantas agressões poderíamos ter evitado? Quantas vezes nós nos omitimos como cidadãos? E eu observo como as testemunhas chegam no juizado para testemunhar, e quando elas sabem do fato, e elas vão só porque são obrigadas a ir, não porque querem ir, porque se não fossem obrigadas elas não iriam. E quando elas chegam, elas falam, eu só sei porque eu estava passando, eu só sei porque, por acaso, eu ouvi. As pessoas fazem questão de mostrar que elas não são fofoqueiras. E eu não gostaria de estar aqui falando a respeito da violência que aconteceu na casa da minha vizinha. Nós precisamos falar sobre isso. As mulheres são vítimas de violência todos os dias, todas as horas, todos os minutos. E o que uma mulher mais precisa é de proteção. A proteção que ela vai ter, a proteção da rede familiar dela, a proteção que ela vai ter, a proteção institucional. Então, se você está no seu ambiente de trabalho e se uma mulher chega com o olho roxo, você não pode ficar quieto. Se você está na sua sessão de conciliação e você observa que uma mulher está numa situação premente de vulnerabilidade, você não pode se calar. Você precisa proteger essa mulher. É uma obrigação moral e é uma obrigação legal imposta pela Lei Maria da Penha. E eu gostaria de observar nesse momento que a Lei Maria da Penha não é apenas uma lei a ser aplicada nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha estende os seus braços para todo o ordenamento. A todo momento é possível ter o olhar de gênero a respeito da violência que essa mulher sofre. E para elucidar isso, eu gostaria de contar uma situação que aconteceu comigo, que eu achei bastante emblemática do quanto as mulheres sofrem violência. Eu estava fazendo uma audiência de um caso de estupro de uma mulher adulta e ela já havia terminado todo o seu depoimento. Eu não vou entrar em pormenores a respeito do crime de estupro, porque não convém, mas ela tinha confirmado a prática de toda a conduta criminosa. Quando o advogado da defesa, então, no momento das suas perguntas, ele perguntou a ela, você poderia falar para a juíza qual foi o acordo que você fez com o réu? E ela falou, sim, eu posso falar. Então ela contou. Ela contou que quando terminou a audiência de conciliação na vara de família, em que foram acertados os alimentos que seriam pagos por ele e a filha menor do casal, ele a procurou do lado de fora e ele acordou com ela que ele poderia pagar, além daquele valor fixado no título, metade do valor
do aluguel da moradia em que ela vivia com a filha do casal, desde que ele mantivesse com ela uma relação sexual por semana. E eu fiquei extremamente impressionada, não pelo fato, porque eu estudo bastante e sei que isso acontece com as mulheres, mas eu fiquei impressionada porque era um advogado muito jovem, era um advogado bem preparado, e ele realmente acreditava que esse acordo era válido, era juridicamente válido. E ele fez questão de trazer ao meu conhecimento como magistrada que a cliente tinha assumido esta obrigação. Então, do que ela estava reclamando, ela assumiu a obrigação. E vejam como isso é tratado com naturalidade. Então, estejamos atentos para as situações de violência que as mulheres sofrem. Eu gosto dessa também. We can do it. Nós, mulheres, conseguimos. Não só nós, mulheres. Homens e mulheres. Todos nós conseguimos. O Núcleo Judiciário da Mulher tem um trabalho imenso para levar o conhecimento, a informação para todos os lugares. Porque nós acreditamos na prevenção, nós acreditamos na mudança de comportamento, nós acreditamos numa postura, numa reflexão, numa tentativa de um mundo melhor. Nós acreditamos nisso. Então, esse é o nosso trabalho. O silêncio mata. O silêncio mata. Então, todas as vezes em que nós silenciamos perante essas situações com as quais nos deparamos, nós nos tornamos corresponsáveis. Moralmente, talvez. Juridicamente, não, mas moralmente, talvez. O medo da vítima, da mulher que está em situação de violência doméstica, é o que mais aprisiona uma mulher naquela situação. E o medo, conforme muitos estudos já demonstrados, muitas vezes ele é racional e ele é real. Então, aquela mulher está numa situação de violência doméstica não é porque ela gosta de apanhar, não é porque ela está feliz ali, é porque naquele momento ela não vê outras opções, ela não vê saída. Temos que ter um olhar de humanidade para esta pessoa. Todas as vezes em que temos uma situação de violência dentro de uma residência, é a violência que chega para aquela mulher, é uma violência que afeta o mercado de trabalho, afeta a produção de um país por conta dos inúmeros atestados que mulheres têm que tirar para esconder as marcas da violência. Nós temos crianças que crescem em um ambiente nada saudável. E aí nós temos a questão da transgeracionalidade da violência e nós temos crianças que vão repetir o comportamento de suas mães e de seus pais. Somos todos responsáveis por essa realidade. Quando da realização das sessões de conciliação, de julgamento, todas essas novas formas de acesso à justiça, devemos estar atentos. Essa mulher está mesmo em condições de conciliar? Essa mulher foi realmente informada dos seus direitos? Ela sabe as opções que ela tem? Ela realmente quer fazer isso nesse momento? Então, é preciso que estejamos bastante atentos. Aqui no Distrito Federal, eu repito, foram 27 feminicídios nesse ano, mais de 40 tentativas de feminicídio. E isso porque atuamos bastante nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Foram mais de 13 mil medidas protetivas deferidas apenas no ano de 2017. Quantas vidas nós preservamos com esse trabalho? A cada palestra numa escola, a cada capacitação na Polícia Militar, a cada evento realizado, as diversas passagens pela rodoviária, quantas e quantas vidas nós não conseguimos preservar. Então, quando nós pensamos em acesso à justiça, é preciso que nós lembremos que a justiça, esse acesso não é apenas chegar até aqui ao fórum. Nós precisamos chegar a uma ordem jurídica justa. Nós precisamos da decisão que chegue em tempo adequado. Nós precisamos da rede de proteção. Nós precisamos da concretude de direitos. Precisamos que essas mulheres sejam atendidas, escutadas, que tenham orientação jurídica, psicológica, assistência social. Precisamos de uma atuação harmônica e coordenada dos diversos entes
Precisamos da atuação conjunta e integrada da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do Governo do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça, das organizações não governamentais. Precisamos das universidades, precisamos da academia, precisamos dos advogados, precisamos de todos, porque todos juntos, eu tenho certeza que nós certamente conseguiremos levar a uma geração futura com menos preconceitos, menos estereótipos de gêneros, com mais igualdade material entre homens e mulheres. Muito obrigada.